Irmãos, tem família é um projeto do Senhor, né? E como a gente diz, nós queremos que as famílias dessa igreja elas sejam umas famílias fortes e nada mais, nada menos de que ficar forte de que ela ser fortificada na palavra. Amém? Não tem outra forma. Você pode até usar psicologia. Nós não estou falando contra a psicologia. A psicologia é um estudo da mente, né? Para que a gente desenvolva e é muito bom você participar de algumas terapias, mas nada é maior do que a palavra. A palavra é a instrução, ela é a base para todas as coisas. Não adianta você fazer terapia, yoga, né, sei lá o que for, se você não tiver embasado na palavra, nos preceitos da palavra, sua vida não vai prosseguir, ou ela vai ter um passo forte. Ela pode até começar de um ponto, como lá em Mateus diz, né, que houve duas construções da mesma casa, mas em terrenos diferentes. E eu quero que as famílias daqui, elas estejam fortes, baseadas na palavra. Tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né, que a importância da família congregar. Né, a importância da sua família congregar. Então, antes disso, eu queria falar algumas coisas. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Para aquilo que nós vamos falar. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz assim, eu vou ler na versão NVT. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Você pode repetir comigo isso? Diga, não é bom que o homem... Isso. Pega aqui já, por favor. Então, não é um homem. Deus estabeleceu isso. Foi esse projeto que Deus fez. Né? Não tem como o homem sozinho se multiplicar. O homem precisa da mulher e a mulher do homem para que os dois se multipliquem. Então isso aí é um conceito básico. Quem aqui tem dúvida sobre isso? Ninguém tem dúvida, né? O que é que está acontecendo nas famílias? Hoje está tendo, né, um descontrole, na verdade, psicológico, né, que o diabo está conseguindo entrar nessa área psicológica e está distorcendo isso. Né? O que está havendo é homem com homem, mulher com mulher. E a gente já sabe que isso não é bíblico. Não vou ficar aqui criticando, eu vou falar o que a Bíblia diz. Então você já sabe que Deus fez homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez homem para homem, nem mulher para mulher. O relacionamento que nós temos do mesmo sexo é a amizade. Assim como eu tenho amizade com alguns homens aqui, não passa de amizade, né? Tchau, mas o que eu preciso, necessito, minha esposa me supre. Amém? Então, para que a gente feche isso, porque a família, quem criou a família foi Deus. Você pode repetir comigo isso? Diga, quem criou a família foi Deus. Tá bom? Quem criou a família foi o Senhor. Deus é o criador da família. Abre também comigo lá, é só passar alguns versículos, no versículo 24. Estou dando algumas bases para que a gente possa entrar lá na questão da família congregar. Na versão NVT, no versículo 24, a Bíblia diz assim, por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, não tem como um casal viver, né, ainda na casa da mãe, a não ser que seja algo específico, alguma coisa que aconteceu. Pronto, a minha sogra tá lá, passou a tarde em casa, ela não veio porque ela se recuperou algumas sequelas da chikungunya. Mas ela está online. Um abraço para a senhora aí, no socorro. Né? Minha segunda mãe, minha mãe partiu, e eu tenho minha segunda mãe, minha terceira mãe é a irmã Lúcia. Eu estou querendo que a senhora me adote, viu? Então, a senhora nem falei com a senhora é minha terceira mãe, tá certo? Amém? A irmã Lúcia é uma mulher muito sábia, eu gosto dos conselhos dela, assim como de Dani e da minha sogra. São 3 mulheres que eu escuto. Tem Radassa que dá opinião. Isso é família. Radassa com 13 anos me dá opiniões. Então, isso é interessante, eu gosto de ouvir opiniões. Oi. Então, Deus estabeleceu isso, né? O projeto de Deus na família. Deus viu que o homem não podia ficar só, disse, não é bom.
eu vou criar uma mulher. Aí fez a mulher para o homem, né, e assim vai. E a Bíblia diz, pronto, por causa disso é bom o homem deixar pai e mãe e ficar na sua própria casa, né? Aí você vai ter contas, não vou falar sobre isso, né? Você vai ter contas, você vai ter boleto, né? As boletas para pagar. E Dani, no domingo passado, ela tocou sobre alguns pontos muito interessantes. E ela falou também sobre a questão da submissão da mulher, na submissão que a mulher deve ter ao homem. E isso não dá direito do homem, né, ser o dono da mulher. Então eu vou pincelar algumas partes aqui, porque eu quero entrar lá em outro ponto. E a família hoje em dia, ela está meia conturbada na questão psicológica, na identidade dela, não é verdade? Se você vê, há 30 anos atrás, acho que mais um pouquinho, era um escândalo alguém se separar, não é verdade? Minha mãe, ela se separou de meu pai por um motivo, né, que não convém falar, mas ela tinha razão, ela tinha o direito de separar, na verdade. Então, a minha mãe era como é a palavra, Dani? Era escanteada. Quando ela vinha a mulher separada, a minha mãe. E é porque minha mãe teve razão. Você sabia? Mas hoje em dia está ficando muito fácil, né? Qualquer coisinha, né? Como o Dani falou semana passada, né? A incompatibilidade de gênios, né? Tem gente difícil ainda, né? As pessoas estão difíceis. Mas as pessoas, por muito pouco, elas estão se separando. E esse não é o projeto de Deus. Não é que você agora vai viver ruim com a pessoa o resto da vida e não pode se separar. Estou querendo dizer que por muito pouco as pessoas estão se separando. E com isso trouxe um descontrole psicológico nos filhos. E alguns filhos têm pendido para o lado do homossexualismo, para as drogas, entre outras coisas ruins. Mas graças a Deus, irmãos, eu não caí nesse meio. Graças a Deus estou até aqui. E eu sei que, por mais que algum filho seu, né, esteja fora do caminho, por alguma coisa que aconteceu, vai voltar, porque ele é herança do Senhor. Amém? Então, abre lá em Mateus, capítulo 7, 24. Nós vamos passar alguns momentos assim na Bíblia, né, e eu quero que você interaja comigo para que você esteja embasado na palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, hoje nós podemos ver dois fundamentos para a família, né? Tem dois fundamentos. Aquele que pratica, a família que pratica a palavra, e a família que não pratica a palavra. Então, esses são os dois conceitos. Quando a gente lê aqui em Mateus, capítulo ouve minhas palavras e os pratica, é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. O versículo 25. Quando vieram as chuvas e inundaram, os ventos castigaram a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. O versículo 26. Mas quem ouve o meu ensino, isso era Jesus falando, e não as pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Alguém aqui tem a sua casa aqui no Portal Sudoeste, ou em outros bairros, construído na areia? Não tem. Por mais que ela tenha uma areia junto ali da sapata, tem um fundamento lá embaixo. Tá bom? A gente construiu um quarto adjunto ali de Isaac e o pedreiro, ele construiu, ele cavou quase, acho que 1,5 metro de profundidade, 2 metros. Aqui de profundidade, muito, e era um quarto pequeno, quarto simples, mas o fundamento lá embaixo, né, isso faz com que, se Deus o livre, viesse alguma chuva forte, né, não faz com que aquele quarto ele caia, tá certo? Mas dois que não praticam. Quem é aqueles que praticam aqui? Amém? Então você deve praticar. Quando nós praticamos, nós estamos dando fundamento e obrigado. Nós estamos dando fundamento, rocha, né? Nós estamos fundamentando a nossa família sobre a rocha. E isso não está isento das dificuldades, como vocês viram. A dificuldade vai vir para aqueles que praticam, aqueles que não. Princípios que nós vamos ensinar já já. Né? E eu quero quero que você abra sua Bíblia também lá em Hebreus, capítulo 13. Isso é um versículo bastante conhecido. Nós lemos no casamento de
da irmã Elizabeth com o nosso. Às vezes, eu não quero que você leve também para o lado da questão do adultério, mas eu quero que você coloque ele como um modo global, tá bom? Versículo 4 de Hebreus 13, versículo 4, diz assim, na versão NVI. Aí a parte B ele diz assim: pois Deus certamente julgará os impuros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, honrado entre todos, deve ter outra versão aí, né? Deve ser o casamento. Então, é uma coisa honrosa. Você que é casado, é um momento honroso, você vive de uma maneira honrosa, evita problemas, né? Evita fazer aquilo que o cônjuge não gosta, por mais que às vezes você faça. Mas você deve honrar esse casamento, porque foi Deus que estabeleceu o casamento. E você escolheu a pessoa que você está. Né? Se você estiver com seu cônjuge, olha aí para ele. Né? Tem poucas pessoas que estão com cônjuge aqui. Mas foi essa pessoa que você escolheu para estar casado. Amém? Então, tem alguns princípios aqui que eu quero ver com você, que é o papel primeiramente da mulher. Né? A mulher não olha para mim com a cara feia. Né? Nós vamos ver esses papéis que a mulher tem. Então, a mulher é a sua adjuntora, é uma auxiliadora, né? Como o Dani leu, ela não é dona, ela é idônea, e essa palavra idônea quer dizer que ela tem habilidades. Por mais nós homens, que às vezes nós com aquele plano desse tamanho, né, tentando, olha, o que é que tu acha desse aqui? Isso aqui vai dar certo. Aí a mulher ela tem uma percepção maior, e isso aí eu não tenho nenhum problema em falar nisso, que Dani sabe que eu dou meu braço a torcer quando ela está certa. Então eu olho, vejo que ela está certa e eu dou o braço a torcer. Porque lá em Provérbios capítulo 31, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 31. Nós vamos ver alguns pontos aqui, o papel da mulher, a prática da palavra da mulher na Bíblia. Então, se cada um fizer a sua parte, ou praticar a palavra, os fundamentos fortes na família. Então, o versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios diz assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubi. Oi, eu não sei qual é o valor do rubi. Alguém sabe aqui o valor do rubi? Só se olhasse na internet, né? A Bíblia diz que ela é mais preciosa do que rubis. Então, além de você procurar a pedra preciosa, ela tem um valor muito maior. E a Bíblia diz assim: quem encontrará a mulher virtuosa? Né? Quem encontrará? Eu encontrei. Aí você pode dizer, mas ela tem defeito? Ela tem. E a sua esposa, você encontrou ela, por mais que ela apresente defeitos. Tá bom? $12.000, 1 grama. $12.000, o quê? Um rubi, 1 quilate, deve ser um quê? 1 quilo, 1 grama. Eu não sei, eu sei que você vale mais, tá bom? Então eu achei. Deus do céu. Oi. Pronto. Alô? Oi, oi. Pronto, nada impede, amém? Você pode dizer um aleluia para você animar? Amém? Microfone não pode parar a nossa voz, tá certo? Então a minha esposa, ela vale mais do que isso. Por mais que alguém viesse a pagar algo, né, ela vale mais. Então a mulher sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender como casados, né, e você precisa entender que a sua esposa, ela tem um valor, ela é sábia, né, e a mulher, ela precisa ter a submissão no marido. Eu abro a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. A mulher, ela é sábia, mas por causa da queda do homem, né, houve uma ordem que Deus disse, agora a mulher, ela vai estar submissa ao seu marido. E no versículo 22, a Bíblia diz assim: mulheres ou esposas, sujeite-se cada uma a seu próprio marido como ao Senhor. Então a esposa de outra pessoa aqui, ela não vai ser submissa a mim, Moema não vai ser submissa a mim, nem Rayane vai ser submissa a mim, quem vai ser submissa a mim é Dani.
E essa submissão não me dá direito de mandar nela, eu não sou o dono dela. A submissão, ela está uma questão de estar abaixo, no sentido de eu ser o supridor, de eu ter o cuidado dela, e daquilo que ela planeja, daquilo que ela fala, ela tem que entrar em concordância comigo, assim como eu tenho que entrar em concordância com ela. Então, às vezes, essa questão da submissão, ela traz uma ranhurazinha assim, fazendo com que as pessoas, né, não queiram, principalmente a mulher, ela não quer estar submissa ao homem. Aí vem aquela questão do empoderamento da mulher, que a mulher não pode se submeter, eu não quero se submeter. Então aí onde entra a discussão entre os maridos, entre o marido e a esposa, amém? Então mulheres, a primeira coisa, as mulheres são submissas. A segunda, a mulher deve ser idônea, a mulher é idônea e ela deve ser submissa a seus próximos maridos. Aí o ponto 3, eu queria que você abrisse lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Versículo 1. Então, esses são os princípios, né, de Deus para a mulher. Ela é idônea, ela é submissa, e ela também é sensata e honesta, né? Porque lá no versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as suas próprias mãos. Edificar é diferente de fundamentar. Então, quando alguém edifica, ela edifica sobre um fundamento, não é verdade? Então, tem pessoas, empresas que elas fazem o fundamento do prédio, e tem pessoas que fazem a edificação, que é a construção. Então, Dani faz coisas que eu tenho fundamentado lá na minha casa. Na minha casa tem fundamentos. E Dani é aquela que edifica, ela me ajuda a fazer crescer. Amém? Então, o desenvolvimento, a beleza exterior e interior, né? Eu queria que você abrisse também lá em 1 Pedro. E, às vezes, tem mulheres que não se preocupam mais com a beleza exterior. Né? Fique em pé, Dani, por favor. Fique em pé. Eu louvo a Deus pela vida de Dani. Dani sempre anda chique, né? Nunca vi Dani assim desarrumada em casa. Obrigado, Dani. Você pode sentar. Você pode bater palma para Dani? Que ela sempre anda arrumada. Então, em 1 Pedro, capítulo 3 diz assim: não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Então, isso, às vezes, as mulheres podem pensar, né? Eu não quero me arrumar bem, né? Porque a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar. Aí, como o Godofredo falou, né, naquele sábado, no jantar dos casais aqui, que a mulher vai andar com a camisa com a cara do político, né, que hoje, graças a Deus, nem existe mais isso. Então, a mulher, ela precisa andar arrumada, né? É bom a mulher arrumada. Então, eu gosto, porque Dani anda arrumada. E Dani, ela pratica esse versículo, graças a Deus. Graças a Deus, Dani pratica esse exercício, esse versículo. Ela não se preocupa ao ponto de ser só isso a beleza dela. Mas uma mulher arrumada é bom. O homem é por aquilo que vê. Né? Então, eu, graças a Deus, que minha esposa ela anda arrumada, eu gosto. Quem é que gosta da sua esposa arrumada aqui? Quem é que gosta da sua esposa desarrumada? Amém? Tem cabeleireira aqui? Que eu ia indicar ela para você, se você dissesse sim. Amém? Então, são esses pontos, né? Eu estou só dando uma pincelada. Eu queria ver a questão do homem, né? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11. O tema da nossa ministração é a importância da sua família congregar. Mas eu queria dar esses pontos para que a gente entendesse que a família ela precisa estar bem estruturada na palavra. Então, no versículo 3 de capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: mas quero que saibam de uma coisa, isso era Paulo escrevendo para eles: o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Então, Deus é o cabeça de tudo, né? Jesus é o nosso cabeça, né? Jesus é o cabeça da igreja, nós somos um corpo e Jesus é o cabeça, mas eu como homem, eu sou o cabeça da minha casa, sobre mim tem uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade não é eu ser arrogante na minha casa, porque eu sou o cabeça, né? Eu chego, eu sou o cabeça, e chuto lá tudo,
chuta as panelas, faça comida aqui, aí dá um murro na mesa. Deus me livre. Se tu fizer isso, Dani, você liga para uma oração forte ali, que é o 190, né, Dani? Faz uma oração forte ali, no instante vem os anjos. Né? Eu estava conversando com uma pessoa e a gente achou bem engraçado isso. Aí vem logo os anjos, né, e cada um vem com cada cajado desse tamanho. Então, não é certo fazer isso, tá bom? Homens, não façam isso. Você é cabeça para você cuidar. E essa questão de liderança, o líder, ele surge, Deus levanta o líder. Né? O líder, ele não é para mandar em ninguém, não é para subjugar ninguém. O líder é para ele auxiliar. E eu não quero, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo aqui, que vocês achem que eu estou com soberba. Mas assim, você pode olhar um pouco assim para a minha vida. Eu estou aqui para servir. Né? Aquilo que eu posso, eu tenho servido, o pouco que eu tenho. Sirvo tocando, sirvo ministrando, sirvo limpando, né? Ajeito as cadeiras, faço algumas coisas, sei lá, não precisa eu ficar dizendo. Já pintei, já fiz outras coisas. Então, se eu estou na liderança, eu estou para servir. Se você é cabeça da casa, você está para servir sua esposa. Você está para supri-la. Você está para organizar algumas coisas pesadas que sua esposa faz. Então, aquilo que é pesado na casa, eu faço. Não tem problema, já falei isso aqui, não estou me amostrando. Eu estou querendo lhe ensinar de que homem, cabeça da casa, ele precisa fazer coisas pesadas para a sua esposa. Quem é que faz aqui a faxina? Pronto, eu não vi não. Qual é o homem que faz faxina em casa? Amém? Sou Carlos. Muito bem, palmas para Carlos. Amém. Mas tem outros homens que fazem outras coisas, que pode ser que a faxina não seja, mas faz outras coisas, tá certo? Como a Diel que cuida das meninas, não é verdade? Muito bem, parabéns. Então bate palma para todos os homens, né? Que homens também precisam, tá certo? Muito obrigado. Então, líder, você homem, líder, você cuida da casa, você supre, você traz o mantimento, você leva eles à oração, você leva os seus filhos a uma organização, né, familiar. Então, Deus colocou um homem como líder, é isso que nós falamos, né? Então, Deus colocou um homem em posição de autoridade em seu lar, mas isso não faz com que ele seja superior à mulher, porque Deus não fez acepção de pessoa. Eu não sou maior do que Dani, porque eu sou homem. Eu tenho uma autoridade maior, eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu sou o cabeça da casa. E Dani não me faz não é maior do que eu, porque ela é mais sábia. Tem uma sabedoria diferente, ela tem umas habilidades que me faz crescer mais. Nós dois juntos, aí é que nós somos fortes. Tá bom? Então, ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe o que isso significa? É aquilo que a sua mulher não consegue fazer, você precisa fazer por ela. Então, homens, aquilo que sua mulher não consegue fazer, você precisa fazer. Não passe em roxo, não fica fazendo resmungando. Por exemplo, amor, bota um negócio lá em cima. Aí já vai. Dá vontade de fazer, dá vontade. Mas faça, ela não consegue fazer, você faz. Isso é uma coisa simples, isso é um exemplo simples, tá bom? Mas levando pelo lado, né, se sua esposa às vezes não está compreendendo algo e você já disse, e ela está discutindo com você, você deve ser o primeiro homem a quebrar, torcer o braço e ir lá fazer as pazes ou estar bem com ela. Amém? Isso foi difícil, mas... Então é isso. Abra lá em Efésios 5, por gentileza. Efésios 5. Eu vou conseguir ir para outra parte, porque está tão interessante esse tema, né? Que a gente está... Versículo 28 de Efésios 5. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa. Cada um a sua esposa. Não ama a esposa dos outros. Isso é pecado. Amém? Não deseja a mulher do próximo. E nem a mulher deseja o marido do outro. Tá certo? Se nós soubermos, se Deus me revelar, eu vou falar com você. Não faça isso, tá bom? Por mais que sua esposa, às vezes, tem coisas que não consegue fazer, e outra mulher faz, fecha os olhos, irmão, olha para a tua esposa e faz por ela. Como Cristo amou a igreja. Como? Entregou a sua vida, né? E conquistou-la. A conquistou. Versículo 29.
Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas alimenta, cuida dela, como Cristo cuida da igreja. Sabe que é Cristo que lhe cuida? Cristo cuida de você, Ele alimenta você. Não é o seu trabalho. Deus usa o seu trabalho para te abençoar financeiramente. O versículo 30. E nós somos membros do mesmo corpo. Então, ninguém, não tem como, né? Por mais que às vezes mulher faz raiva, né? Né, homens? Às vezes mulher, né? Fala um pouquinho, né? Tá certo? Fala nada. Por mais que elas falem muito, irmãos, você não pode odiar a sua esposa, né? Você tem que cuidar dela, né? Quem é aqui casado, né, que vai machucar fisicamente sua esposa? Isso é pecado, irmãos. Isso dá cadeia. E você tenha cuidado. Tá certo? Você que está em online, tenha cuidado, irmãos. Cuidado nisso. Dá vontade, às vezes, conta de 1 até 10. Tá certo? Cuidado. Isso dá cadeia. Aí depois chama o pastor para ir lá na cadeia. Eu vou lá, né? Pelo amor de Deus, me ajude, tá bom? Então, trate sua esposa com dignidade. O que é dignidade? Ela é uma pessoa digna, ela é coparticipante da herança de Cristo. Ela é filha de Deus, tem Deus, Deus é o dono dela, tá certo? Você tenha cuidado, tá bom? Em todas as áreas, tenham cuidado. Bom, eu vou falar sobre filhos rápido, para que a gente entre em outro ponto. Né, os filhos são herança do Senhor. Filho não é coisa ruim. Filho dá trabalho às vezes, dá um certo trabalho. Você fala 1, 2, 3, 100 vezes. Filho faz isso, você deve fazer isso, aí não faz. Né? Então é necessário você entender que filho é herança do Senhor. Diga, filhos são herança do Senhor. Aí repete essa frase, Deus não dá nada ruim a ninguém. Então, o menino que dá trabalho, o menino ruim, não fala isso, né? Deus vai mudar você, filho. Em nome de Jesus, as minhas palavras sobre declaração sobre você vai mudar. Porque esse é um estabelecimento de Deus. Deus deu filhos como herança. Abre lá em Salmo 126, 127. Salmo 127. Por favor. Versículo 3 e 4. Você já está abrindo aí. Os filhos são um presente, isso é a versão NVT. São um presente do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Aos filhos que os homens têm em sua aljava, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é aquele que tem uma aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos a portas. Quem tem aqui mais de 3 filhos? Levanta a mão. O irmão Joselito, a irmã. Quantos filhos a senhora tem? 4. São 5 homens, né? Estão solteiros ainda, não? Então, estão todos casados, porque eu ia dizer, ó, ele tem 5 filhos. Quem tem mais do que 5 filhos aqui? Então, a Bíblia diz que o irmão Joselito ali, Joselito, ele é um homem feliz, ele não vai ser envergonhado porque tem muito filho. Ele não vai ter dificuldade financeira. Deus vai fazer alguma provisão para que ele não seja envergonhado. Amém? Então, quem tem muito filho, isso não quer dizer quem tem só um, está errado, não quer dizer isso. Mas quem tem muitos filhos não vai ser envergonhado porque os filhos são herança do Senhor. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. E esse provocar não é uma brincadeirinha. Isso o quê? Né? Brincar, eu gosto de brincar com o Radassa. Mas não quer dizer isso. Nós precisamos criar nossos filhos com respeito. Ensinar eles na palavra, corrigir na hora certa. E falar aquilo que é necessário. Trazer ele para a igreja. Você precisa trazer os seus filhos para a igreja. Se você não traz seus filhos para a igreja, você vai trazer para eles uma irritação contra a obra do Senhor. Não fique pensando que você, deixando seu filho em casa, o bichinho, vou trazer para a igreja não, está dormindo. Acorde ele não vai morrer. Nunca Isaac e Radassa nunca morreu. Porque a gente acordou eles, filhos, vamos para a igreja. Levava eles dormindo quando eles eram bebezinhos. Não vai matar filho ninguém, porque você está acordando eles para ir para a igreja. Até dormindo a gente levava, é verdade. Então Jesus foi submisso aos pais, né? Essa questão da submissão, os filhos, você que é filho, você precisa ser submisso aos pais. E a falta de submissão aos pais é pecado.
Então, abre por favor lá em Lucas, vamos ver isso na Bíblia, você que está aqui, pré-adolescente, jovem, que ainda mora com seus pais, você precisa respeitar os seus pais. Eu me senti, eu quero abrir meu coração para vocês, eu estou aqui abrindo meu coração porque vocês, né, são nossa família, tá bom? Vejo vocês, a única pessoa fora Dani, é minha sogra de família, não tem outra pessoa, né? Então vocês são a nossa família. A irmã Lúcia me adotou, ela nem sabia disso, né? Mas eu fiquei feliz, né? Eu fiquei bem emocionado, porque quando a gente foi para o velório da minha mãe, pessoas diziam que ela era muito feliz com os filhos que tinha, com o genro e a nora que ela tinha, porque estava todo mundo na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E eu fiquei feliz com isso. Você saber que minha mãe ela não partiu preocupada, ela me deixou no caminho do Senhor. Meus pais são separados, né? Mas a minha mãe me deixou no caminho do Senhor. Então isso me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz com isso. E fazer isso é muito bom com os seus filhos. No versículo 51 do capítulo 2 de Lucas, Jesus era submisso aos pais. Então voltou com os seus pais para Nazaré. Isso era aquela parte onde eles foram para o templo e não sabiam onde é que Jesus estava. Deixa que Jesus estava lá, né, conversando com os sacerdotes, com os escribas, né, sobre a palavra. Aí ele diz assim: então voltou com os seus pais para Nazaré. Isso era Jesus, né? E lhe disse, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Não tem como uma criança ou um pré-adolescente crescer se ele não for obediente aos pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que tenha os teus dias prolongados sobre a terra. Então, se até agora você, filho, não foi um bom filho, pede perdão aos teus pais e vive uma vida longa sobre essa terra. Deus tem grandes coisas na sua vida. Amém? Aleluia. Olha só, tem uma sequência aqui de prioridades de Deus assim para a família que eu queria ler para você, que às vezes ela tem sido um pouco distorcida, né? Primeiro, acredito que você já viu isso, né? Você que está vendo isso já vai relembrar, né? Primeiro, a comunhão com o Senhor. Então, uma família, ela tem 5 preceitos que eu posso dizer assim. Toda família, ela precisa ter a comunhão com Deus. Então, independente de qualquer coisa, você precisa ter a sua comunhão com Deus. Independente de Dani querer ou não, eu tenho minha comunhão com o Senhor, assim como ela tem a comunhão do Senhor com ela. Às vezes eu estou em uma forma de orar diferente, às vezes como ela falou que ela ora de madrugada por mim, graças a Deus, obrigado. Mas há momentos que eu estou no trabalho, eu estou orando por ela. Eu estou orando por Isaac, eu estou orando por Radassa, eu estou orando pela minha sogra, estou orando por vocês. Então a gente tem uma comunhão com Deus, esse é o princípio, é o ponto fundamental. O segundo ponto é comunhão com o seu cônjuge. Você precisa ter comunhão com o cônjuge que você escolheu. Você não vai ter comunhão com o cônjuge de outra pessoa. Sou casado com Dani e vou ficar ali. Fulana, como é que tu tá? Eita, tô com tanta saudade de tu. Tá errado. Se você me vê perguntando, né? Algumas mulheres, com muito respeito, eu me importo quando é necessário, no privado. Fulana, graça e paz, como é que a senhora está? Que bom, graça e paz, estamos sentindo falta da senhora na igreja. Como é que está a sua saúde? Pronto, eu não fico perguntando coisas íntimas da pessoa. Alguém já teve um contato desse? Então, se tiver, é com todo respeito. E eu não falo depois de 10 horas. Se falar, eu peço perdão pelo horário. Mas a minha comunhão é com Dani. Tá certo? Sua comunhão é com o seu cônjuge. Tenha comunhão com o seu cônjuge. Diga, eu tenho comunhão com o seu cônjuge. Terceiro lugar, com os seus filhos. Tenha atenção para os seus filhos. Primeiro, comunhão com o Senhor. Depois, a atenção e comunhão com o seu cônjuge. Terceiro lugar, com os seus filhos. Seus filhos, eles precisam ter a primazia em tudo na sua vida. Primeiro Deus é a primazia, depois vem a esposa ou o esposo, depois os filhos. Então, esse
Esse é um âmbito que você precisa respeitar, você precisa dar a atenção. Em quarto lugar, a sua igreja local. Você precisa dar atenção à sua igreja. Essa aqui é a sua igreja. Diga, aqui é a minha igreja. Você sabia? Eu quero que você fale com convicção. Diga, aqui é a minha igreja. Amém? Não é de Janderson nem de Daniela, essa igreja. Você sabia? Não é a igreja do Verbo da Vida sede. Não é do ministério. É no sentido administrativo, na questão de ata, mas no contexto espiritual, essa igreja é do Senhor. Foi Deus que estabeleceu a igreja. Não é porque tem tantas igrejas, ou seja, porque tem tantas denominações, porque são preceitos humanos. Assim como na minha casa tem umas ordens. Fulano tal não pode fazer isso, nesse horário não pode. Na casa de Adiel e Adiel tem uma ordem, na casa de Jade e Aurélio tem um tipo de ordem. Então, por isso que existem várias denominações. Mas nós não estamos falando sobre denominações, nós estamos falando sobre a igreja do Senhor. Então, é a sua igreja local que você serve, você precisa dar atenção também. E por último, o seu trabalho. Se você olhar direitinho, você vai pensar, eu vou ficar o dia todinho orando. Obrigado, Senhor. Menino, fica quieto, esposa, fica quieta, eu estou orando, eu sou um homem consagrado, eu não falo com ninguém, porque minha primeira é minha comunhão com Deus. Ou pode ser que você fala com Deus rápido, depois eu vou viver o resto da minha vida agora para minha esposa, ou para o meu esposo. Passa o dia todinho com a esposa ou o esposo. Ela vai enjoar de você, viu? Porque ela é um ser humano. Você tenha cuidado. Dose as coisas. Ou então você vai cuidar dos filhos. Meus filhos, eu posso bater em todo mundo. Eu faço o que passou por cima dos meus filhos, passa por cima de mim. Ou então você vai querer viver só na igreja. Igreja. Primeiro, irmão, que só tem culto terça e quinta. Terça e domingo. Quarta-feira a igreja fica vazia aqui, né? Se você quiser ficar fazendo uma limpeza, a igreja vai estar aberta. Ou então você pode viver só trabalhando. Trabalhando, dinheiro. Irmãos, aprenda a dosar. Então, essa parte aqui eu quero que você dose, né? Você precisa ter a sua comunhão com Deus. Eu tenho minha comunhão com Deus, eu posso cuidar da minha esposa e dos meus filhos, mas eu também posso ajudar e estar na minha igreja local, como também eu posso trabalhar. Você não pode viver num âmbito assim, de 5 pernas só em uma. Eu só vivo para Deus, ou então eu só vivo para minha família. Não, você vive nos 5, você pode viver os 5 ao mesmo tempo. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, eu quero desses 5 pontos, como a gente já está falando sobre família, eu sei que você precisa reverenciar a sua família, você precisa dar atenção ao Senhor, você precisa ter comunhão com seus filhos, você precisa trabalhar, que ninguém pode ficar sem trabalhar, né? Eu não quero ninguém lá pedindo na minha porta, irmão, pastor, me ajuda aí, né? Então, eu não quero fazer isso, vou lhe ensinar na palavra, a gente vai orar junto, mas eu quero, nesses 4 pontos, eu quero que você dê atenção à sua igreja local, diga igreja local. Diga, a minha família, ela precisa congregar. Amém? Então, eu quero trazer um equilíbrio para você, de você não ficar, eu vou terminar no horário, não se preocupe. Eu quero que você esteja equilibrado, para que você esteja congregando na igreja. É de fundamental importância a sua família, porque não adianta, irmão, você ter a sua comunhão com o Senhor na sua casa, você respeitar o seu esposo, você reverenciar com toda honra a sua esposa, os seus filhos, você trabalhar, se você não estiver congregando na igreja. Você está entendendo? Eu não estou querendo levar só para esse lado, eu quero trazer a importância da sua família estar congregando na igreja. É necessário que você, que ensina seu filho, você que leva seu filho para a igreja, você que ensina, você faz tudo para o seu filho, você trazer o seu filho aqui para a igreja. Ele precisa ver você servindo, ele precisa ver você levantando as mãos, ele precisa ver você servindo ao Senhor, ele precisa ver você com compromisso para a casa do Senhor, é necessário. Amém? Amém, irmãos? Fique chateado comigo não, viu, irmãos? Amém? Quem está chateado comigo? Abre lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abre tua Bíblia. A Bíblia diz assim, não importa a versão que seja, mas
Veja aí a sua versão. Quero abrir um comparativo aqui para ver se consigo, tá bom? De várias versões. Tá, deixa assim. Então, capítulo 25 na NVT diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Irmão, tem um dia que está próximo, que é a vida do Senhor. Então, a Bíblia diz assim: não vamos deixar de se reunir. Então, não vamos deixar de congregar. Né? Eu sei que por algum motivo, né, você pode estar, tem algum trabalho. Não me leva a mal, não fique chateado, né? Pelo amor de Deus, quero abrir aqui, falar com você abertamente. Né? Estamos num culto, e esse culto, ele tem, se você me considera, né, como um pai espiritual, eu quero cuidar de você, para fazer com que você venha à igreja. E a Bíblia diz assim, como é o costume de alguns. Quem são esses alguns? Algumas pessoas, que não é dessa igreja, graças a Deus, têm o costume de não congregar. Mas eu quero incentivar, como o escritor de Hebreus está dizendo, né? Que ele diz assim, que eu acredito que é Paulo, né, pela forma que ele escreveu, né, que ele escreve, parece com Paulo escrevendo. Aí ele diz assim, mas encorajemo-nos mutuamente. Então eu quero encorajar você a estar congregando. É bom, irmão, estar congregando. Preste atenção que essa igreja ela só tem 2 cultos na semana, terça e domingo, e quinta sim, outra não. Então se envolve. Deus está fazendo algo tremendo nessa região sudoeste de Campina Grande e quer usar a sua vida. Nós temos uma visão, para você que não conhece, nós temos uma visão nessa igreja de alcançar 1% dessa região. Nós precisamos das pessoas para ir sozinho. Nós não podemos ir sozinhos, nós precisamos das pessoas. Né? Olha para o teu irmão, dá para perceber o talento que tem na vida dele. Algumas coisas você sabe, outras coisas ele vai desenvolver quando ele estiver congregando. Então, congregar faz com que eu mostre as virtudes e os defeitos. O que é que acontece? Quando a gente está congregando, a gente mostra os defeitos. E isso é normal, irmãos. Porque aquela pessoa que pode te ajudar é aquela pessoa que está do lado. Eu tenho um defeito, não sou perfeito, tá bom? Eu não tenho um defeito. Dani é a pessoa que mais me ajuda. Como outras pessoas aqui, às vezes, me ajudam indiretamente. Nem sabe que estão me ajudando, mas me ajuda com os meus erros. E a Bíblia diz aqui mais, ó, no versículo, na última parte, sobretudo agora que o dia está próximo. Não é bom quando a vinda de Jesus, né, vai vir essa vinda, pegar você frio. Então se aquece, irmão. Está aquecido, né? Estamos juntos aqui, estamos aquecidos. Né? Então, no sentido literal, né, congregar, assembleia do povo, né? Na Grécia Antiga, eu acredito que você já sabe disso, quando tinha um assunto bem importante, né, os gregos eles iam para um lugar, aerópago, eu acho que era um nome bem difícil, né, que eu não sei dizer. Eles iam se reunir, né? Então a igreja é esse momento. Então aqui há um assunto importante. O assunto importante tratado aqui nesse lugar é a respeito da palavra. Nós temos aqui um conceito, eu quero isso, e graças a Deus tem acontecido, para as pessoas que sobem aqui no púlpito, né, venham embasados na palavra. Eu não quero que ninguém aqui que ministra a palavra, ou dirige o culto, fale por si. Porque nós queremos alimentar bem as pessoas que estão aqui na igreja. Tá bom? Então, as pessoas que vêm ao púlpito, nós queremos que elas sejam instruídas na palavra, ela traga uma palavra, né, não só dela, mas uma palavra que venha daqui da Bíblia. É por isso que nós pregamos a palavra. Amém? Então, o púlpito aqui dessa igreja, pode ficar tranquilo, que as pessoas que vão vir para cá, se errar, a gente vai corrigir. Tá bom? Não tem nenhum problema, nem eu, nem Dando, de corrigir. E se você precisar, para aqueles que ministram, eu estou falando aqui, é necessário estar aqui congregando, porque aí vai se afinando. Se você vê lá no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Aí ele diz, para que a igreja ela seja edificada, para que a igreja ela tenha uma maturidade. Então é necessário que a gente esteja congregando, é necessário que a gente esteja na igreja aprendendo. Amém? Lá no versículo 27 de capítulo 5 de Efésios, não precisa você abrir para a gente ganhar tempo.
no versículo 27 de capítulo 5 de Efésios, diz assim: assim o faz para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Por que Paulo estava falando isso aqui aos Efésios? Quando ele vem falando sobre as coisas que é necessário estar na igreja. No versículo 12, nesse mesmo do capítulo 4, está falando sobre os dons, e ele diz assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzindo o amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quem está aqui já completo? Quem já está aqui maduro o suficiente? Quem já chegou aqui à maturidade total de Cristo? Alguém? Então nós precisamos congregar. Diga, eu preciso congregar. Diga, é bom congregar. Amém? Nós somos a noiva de Cristo, né? Eu sei que alguns homens não gostam de dizer isso, mas a Bíblia nos trata como noiva, não como a noiva no sentido da paixão, mas uma noiva, ela se prepara, né? Eu lembro que Dani se preparou, eu vi vestido com Dani, fui fazer tudo com Dani, mas teve um momento que Dani não deixou eu ver ela vestida. Então a mulher se prepara. Então essa correlação entre a noiva e Cristo é no sentido de se preparar. E não tem local melhor do que esse salão de beleza. A igreja é um salão de beleza que nos prepara mediante a palavra. Tá bom? O que é necessário a gente aprender na palavra, a gente aprende na igreja. Você pode ler a Bíblia na sua casa, é muito bom, mas nada mais é importante, eu acho que nada é maior quando alguém tem um chamado para ensinar e você aprende coletivamente. A igreja, ela faz isso. Amém? Então, o que significa congregar? Juntar, reunir, ligar, agregar. Congregar é se relacionar com famílias da família de Cristo. Então, quando eu trago minha família, os meus filhos se relacionam com os seus filhos. Né? E lá na frente pode surgir até um casamento. Amém? Mas quando a gente se relaciona, eu aprendo coisas das pessoas. Eu entendo a vida cotidiana sua. Eu conheço suas limitações. Eu conheço também suas virtudes. E nisso nós vamos aprendendo pela palavra. Amém? Nós temos um momento aqui de comunhão que você não sabe, antes de começar o culto, no louvor. Nós chegamos aqui às 4 horas da tarde, aqui para ensaiar. Meu tempo acabou aqui. Nós chegamos às 4 horas da tarde e às vezes a gente vai começar a ensaiar às 4h30, 4h40, porque nós ficamos conversando. A gente conversa, pergunta como é que está a vida do outro. Aí eu deixo um momento de comunhão para que a gente tenha aquela ligação, para quando a gente for ensaiar, não seja algo pesado. Porque não é pesado fazer a obra do Senhor, você sabia disso? Quando a gente faz com amizade, quando a gente faz com a inteireza da unidade do coração. Amém? Então, irmão, o que não é congregar? Então, quando temos dons e talentos dados por Deus para nos relacionar e a gente se isola, Deus colocou talentos, dons em você que outras pessoas vão precisar. Então, isso não é congregar quando você fica em casa. Não tem como. Você já viu quem assiste Fórmula 1, aí eles ficam lá preparados para a parte do pit stop, né, que é uma parada bem rápida. Eles ficam lá preparados e o carro não vem. Deve ser frustrante para eles. Porque tem pilotos de Fórmula 1 que eles fazem um plano de rodar e deixar para o último momento. Mas se ele não rodar, as pessoas vão ficar ali ociosas, preparados e ociosos. Então, aqui na igreja tem pessoas com capacidades espirituais que Deus colocou na vida dela para tratar na sua vida. E nós não vamos deixar essas pessoas ociosas aqui. Amém? Nós precisamos nos expor. Eu me exponho a quem está ensinando aqui, a quem está ministrando. Não tem problema nenhum. Então, Jesus tinha o costume, a gente não vai ler, está lá em Lucas 4,16. Jesus tinha o costume de congregar. Então, quem era Jesus? Jesus não precisava. Você acha que Jesus precisava ir para a igreja naquela época? Mas ele fazia conforme toda a justiça. Jesus não foi pego em nenhum defeito. E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, está todo mundo olhando assim para mim, não estou cobrando de você 100%, não estou criticando ninguém. Eu estou falando da questão da importância de você, de nós congregarmos.
Os discípulos de Jesus congregavam, está lá em Lucas 24, 23, 53. Eles aprenderam com Jesus. Paulo tinha o mesmo costume, lá em Atos 17, 2. Paulo, ele congregava. E a Bíblia diz que quando há unidade, Deus ordena a bênção. Não, Deus não ordena a bênção na divisão. Tá certo? Se você está em divisão com alguém, discussão com alguém, Deus não vai ordenar a bênção. Deus ordena na unidade. Diga, Deus ordena na unidade. Então, esse versículo que eu quero que você abra, por favor. Provérbios, capítulo 18. Nós estamos já encerrando, irmãos. E eu sei que a sua vida ela foi ricamente abençoada e edificada nessa noite. Eu tenho certeza disso, porque eu estou reavivando dentro de mim a importância de congregar, porque eu tenho uma responsabilidade com o Senhor, eu tenho uma responsabilidade com vocês, e eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos também. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Qual é o bom senso? É aquilo que Deus disse através de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós precisamos congregar, como tem sido o costume de alguns deixar de congregar. Irmãos, olha só, abre lá em 2 Samuel, esse é o último ponto que nós vamos ver, o último versículo. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1. Eu vou falar agora para quem tem responsabilidades espirituais. E para quem tem, quem faz parte de departamentos nessa igreja, para pessoas que estão à frente. Eu vou falar diretamente para vocês, mas vocês que só congregam ou que visitam, peguem isso para vocês como um cuidado. Eu acredito que você viu, esse foi o processo de traição do rei Davi, mas ele diz assim, no começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército, e assim vem, Aí no versículo 2, certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Tem alguma coisa errada, irmão? Não. Mas qual era o errado, no sentido aqui? Era que os reis era que tinham que ir para a luta, aqui. Eles tinham que ir para a batalha. Eles não podiam ficar em casa. Os reis eram os primeiros, ele não era a liderança, ele tinha que estar à frente. Mas ele decidiu enviar e ficou em casa de boa. Tá certo? Essa é a palavra legal. Assim, eu vou simplificar para que a gente não possa ler, gastar o tempo. Então eu vou falar parafrasear o que aconteceu. Então ele ficou de boa, saiu da responsabilidade dele, da luta, da guerra, e ficou em casa de boa. Aí o que acontece? Passeando pelo palácio, viu lá Betseba, aquela abençoada tomando banho lá, que não tinha para quê, aquela abençoada, devia botar um pano. E a Bíblia diz que ela era bem formosa. Aí, uma vez que ele saiu daquele propósito, daquela organização que ele tinha, daquele propósito que ele tinha espiritual, que Deus estabeleceu como rei, ele viu alguém, porque ele estava bisbilhotando, estava de boa, descansando, no momento que era para ele estar guerreando. Então, ele viu, e você sabe que ele dormiu com ela, teve muitos problemas, teve um filho, aí o filho morreu, depois veio Salomão, e assim foi. O que eu quero dizer com todo esse versículo, se você puder ler em casa, leia para você entender bem direitinho a história, você que não conhece, a gente precisa ter cuidado, irmãos, com aquilo que Deus colocou na nossa vida e a gente fica em casa. Ou então fica displicente, sabe, alheio àquilo que Deus tem na nossa vida. E eu vou dizer, coisas fáceis o diabo levanta. O diabo levanta coisas naquilo que você é fraco. Não se fique voando em relação a isso, não. Então, se Deus colocou alguma coisa, irmão, faz aquilo, não fica em casa. Você quer que eu venha todos os cultos? Irmão, se você puder, venha.
Eu não estou aqui falando isso por causa do seu dízimo, porque dízimo é uma ordenança do Senhor, você faz isso por amor. Eu estou fazendo isso pelo cuidado da sua vida. Não fique em casa. O mundo hoje ele está perigoso. Ele não está como antes, irmãos. Então não fique em casa, alheio, que aquilo que você vê, né, o diabo ele vai querer trazer coisas e tirar você do foco. Né? E o problema de Davi foi ter ficado em casa, ou no palácio dele, não foi para a guerra, então ele ficou ali, qualquer coisinha que fisgou ele. Então tem cuidado, irmãos. Tem cuidado na sua família, traz tua família para congregar. Queria chamar o louvor para cá. Eu queria que você, nesse momento, né, se você está alheio, né, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, tá distante, não, eu não estou conseguindo me focar, né, eu não preciso muito disso, eu não quero muito congregar, eu prefiro ficar na minha casa de boa, né, descansando, afinal eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. A igreja ela não pode tomar o espaço da minha vida. E eu vou dizer, olha, eu estou à frente da igreja com Dani, a igreja não toma o espaço da minha vida não. Eu durmo, hoje eu assisti, eu li a Bíblia, tá certo? Eu procuro, tá dando de prova, eu procuro me organizar na minha cabeça, eu sei de vários problemas das pessoas, eu sei as limitações das pessoas, como sei de virtude das pessoas, eu procuro me dominar, tá bom? A igreja, ela não é maior, o chamado de Deus, ela não é maior do que eu, não consigo, isso aí é errado. Deus lhe instruiu, Deus lhe ungiu, para que você possa ter capacidade de fazer isso. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Principalmente, você sozinho, você e Deus, né? Não sua família, esqueça seus cônjuges, seu filho, né? Esqueça aquela pessoa que está na sua casa, né? Sua vida mesmo, né? Consagra ela ao Senhor. Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou deixando assim? Eu estou sendo leviano, se eu estou, né? O que é que eu tenho feito assim diante de você, Pai? Que não tem feito aquele calor, Pai, aquela vontade, aquele desejo de estar congregando na tua casa, de estar firme, né? Eu também falo para você que está em online, em nome de Jesus, Pai, vamos orar, consagra a tua vida ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Vou fazer a minha oração, você vai fazer a sua. Eu vou estar aqui no chat, se você tiver algo, um pedido de oração em relação a essa dificuldade que você está tendo de congregar, que você coloque, né, isso diante do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Consagra ao Senhor a sua vida. Você pode até não estar pensando, mas eu como pai espiritual dessa igreja, eu tenho percebido isso. Mas você não está percebendo, mas coloca diante do Senhor. Consagra a tua vida. Não deixa que a frieza tome conta do teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você se move em nós, Pai. Você se move com o teu Espírito, Pai, não só para que a gente dê pulos, Pai, para que a gente corra, Senhor, mas a Tua palavra, ela se move, trazendo uma consciência, Pai, ela trazendo para perto, Pai. Esse é o trabalho do cajado, Senhor, é trazer, é puxar, Pai, para um caminho que estávamos perdidos. Você não traz, Pai, cajadada batendo em nós, Pai, você usa o cajado para nos trazer para perto, e a Tua vara nos consola, Pai, ela afasta o inimigo. Então, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, Pai, todo inimigo, todo ladrão que está tentando, Pai, roubar a nossa consciência, a nossa ligação contigo, Pai, nessa noite de congregar, de ver, Pai, essa igreja, Pai, como uma grande bomba, Pai, no inferno, Senhor, com essa visão, Pai, de alcançar 1%, Pai, dessa região, Senhor. Nós não vamos nos embaraçar, Pai, a Tua igreja, ela não vai se embaraçar.
Porque você, Pai, tem trazido para eles, Pai, uma consciência de congregar, de crescer, Pai, espiritualmente, Pai. Eu, como homem, Pai, eu não tenho nada a oferecer para eles, a não ser a Tua palavra, Pai. Mas você, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto pedimos, Pai, tudo quanto eles pedem, tudo quanto eles imaginam. E eu sei, Senhor, que grandes coisas você vai fazer nesse lugar, Senhor. Porque você precisa usar essas pessoas, Pai. Você está se movendo, você se move através de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, o ladrão, aquele, Pai, que tem falado mentiras ao ouvido dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, pare agora, Satanás, em nome de Jesus. Igreja é um estabelecimento divino, não é ideia de homens, não é ideia de uma filosofia humana, mas é baseada em Deus, em obediência, porque Jesus veio para estabelecer a igreja. É um privilégio, Senhor, fazer parte de teu corpo, e você é o nosso cabeça. Você não quer nenhuma parte nossa capenga, Senhor. Você não quer a sua igreja capenga, você quer a sua igreja andando em novidade de vida através da palavra. E nós hoje, Pai, estamos fundamentando, Pai, a nossa igreja na rocha, porque, Pai, eu sei que vem dificuldades, eu sei que vem tribulações, Pai, perseguições, mas nós estamos baseados na palavra. Preceitos, Pai, mulheres submissas, mulheres virtuosas, Pai, homens líderes, cabeças da casa, Pai, cuidando, filhos obedientes. Esse contexto, Pai, congregando na Tua igreja, Pai. Pai, eu oro agora, Pai, pelas famílias dessa região sudoeste de Campina Grande, Senhor. Eu oro, Pai, eu intervenho, Senhor. E eu não permito, Pai, jovens nas drogas, desviados, Pai, se prostituindo, Senhor, com bebedeiras, Pai, com coração frios. Em nome de Jesus, conceitos do cônjuge não é maior do que a palavra. A palavra é absoluta nesse lugar, Pai. Ela é absoluta, Pai. A Tua palavra é absoluta nessa igreja, Pai. Ela foi fundada, Pai, baseada no Teu ide, como diz lá em Marcos, ide e fazei discípulos. E nós estamos fazendo isso baseado nessa Tua palavra, Pai. E eu sei que você não vai nos deixar sozinhos. Você, Pai, não vai fazer com que aqui seja um rodízio de pessoas. Muito pelo contrário, aqui é um lugar onde as pessoas vão ser instruídas na palavra. E elas vão sair edificadas, com novidade de vidas. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai. Eu intercedo pela família de cada um, Senhor. A família da igreja aqui, Senhor. Pessoas que têm passado dificuldades caladas. Nós oramos, Pai, intervém. O Teu Espírito, Pai, se movendo no meio de cada um. Pai, trazendo laços familiares fortes, Pai. Filhos desviados, Pai, sofrendo, Pai, com filhos desobedientes. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Inversão de valores. As mães, mulheres sendo cabeças, porque homens estão fracos. Ei, homens, levante-se. Vocês são os cabeças da casa. Cabeça não é grosseria, cabeça é tomar posição espiritual. Dizer, não, basta, chega, eu vou orar, eu vou interceder. Em nome de Jesus. Família é um projeto seu, Pai. Você não vai desistir de nós, porque você nos já estabeleceu como família. Muito obrigado, Pai. Mulheres e homens, foi assim que você criou, Pai. Filhos obedientes. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus se move. Você pode cantar isso. Deus se move na minha família. Obrigado, Senhor. Enquanto nós cantamos, Deus está aleluia. se movendo. Você pode dizer
dizer, Deus está se movendo na minha família. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Obrigado, Senhor. Enquanto nós cantamos, Deus está. Você está se movendo, Pai. Se movendo. Ao ponto de nos se trazer, Pai, movendo. uma consciência de congregar, Pai. Como é bom congregar, Deus Pai. se move. Saio daqui sempre diferente, sempre melhor, Pai. Porque eu sei que a Tua palavra está entrando no nosso coração, Pai. Seu Espírito Como uma semente, Pai. Aqui é um lugar, Pai, onde a Tua palavra, Pai, é estabelecida, Senhor. Você se move em nós através da Tua palavra, Teu Espírito. Deus se move em mim. Você pode cantar isso? Levanta tuas mãos. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu queria chamar primeiramente os homens. Você, homem que está aqui, que tem percebido que não tem exercido o sacerdócio na sua casa, que não tem sido firme. Mas eu queria que você viesse aqui na frente para que a gente possa estar orando por você. Você, homem, vamos começar pelos homens. Você, homem que está aqui, que não está vendo, que está fora do propósito. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Deus se move, trazendo livramento. Aleluia, obrigado, Senhor. Seu Espírito está. Teu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos Obrigado, louvores do seu povo. E as mulheres que estão aqui, Quando nós cantamos, que querem voltar para o Senhor, estabelecer se um lar edificado sobre a rocha. movendo. Então você que está aqui, mulher, se quiser vir, venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Deus se Você que está afastado do caminho do Senhor, se você quiser vir na frente, pode vir, nós vamos estar orando por você. Obrigado, Senhor. Deus se move em mim. Filhos que não têm cumprido aquilo que a Bíblia tem mandado, e você quer vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Deus se Filhos, move em mim. obrigado, Senhor. Eu me movo nele. Aleluia, obrigado, Senhor. Deus se move em mim. Obrigado, Senhor. Eu me movo. Obrigado, Pai. Alguém aqui, irmãos, que quer voltar para o Senhor Jesus, manter a sua casa firme sobre a rocha? Alguém, homem, mulher, filho, criança? Alguém? Você quer restabelecer sua aliança com Cristo e fazer a sua casa prosperar através do ensinamento da palavra? Alguém? Alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você quer vir aqui à frente e aceitar o Senhor? Alguém? Aleluia. Amém. Irmãos, pega na mão do teu cônjuge. Vem cá, Dani, por favor. Pega na mão do teu cônjuge. Vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Pai, pelo ensinamento da tua palavra, Pai. Eu sou tão grato, Pai, porque eu congrego, Pai, numa igreja, Senhor, há 45 anos, Pai, que eu estou em uma igreja, Pai. Eu sei que eu vou passar mais tempo assim, Senhor. Mais 45, Pai, para que eu dobre a meta, Pai, e viva os últimos dias da minha vida na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero fazer isso, consagrando a minha casa, Senhor, diante das tuas mãos, Pai. Diante de você, diante da igreja, Pai, eu consagro a minha casa, Senhor. Estaremos sempre, Pai, te servindo com todas as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dizer um aleluia por isso?
Você pode ficar alegre, você pode revigorar com isso. É um privilégio, Pai, estar na tua casa te servindo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado.